Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu peço a Deus, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos anjos e santos que Deus permite vir nos ajudar, que essa leitura seja excelente, que vá ao encontro de pessoas que estão necessitados, que estão doentes, aflitos, que estão em hospitais, em presídios, que estão presos nas suas próprias casas, sendo maltratados por seus próprios familiares, e que essa leitura seja um bálsamo para quem estiver em qualquer tipo de sofrimento. Amém. Hoje eu vou ler para vocês Mateus, capítulo 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Ou seja, eu penso que essa palavra fornecer-se aqui, tenham se esquecido de comprar pão, né? Fornecer é dar, é vender, é doar. Tenham se esquecido de comprar. Na palavra de hoje seria isso, comprar pão. E Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes, não vos falei a respeito do pão. Mas vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ou seja, Jesus estava dizendo para que eles não se guarnecessem da maldade dos fariseus e dos saduceus, se guarnecessem do fermento do pão. E no versículo 12, Jesus está dando um puxão de orelha nos seus discípulos, porque ao invés de se guarnecer do fermento do pão, que é o fermento que alimenta, que é o fermento que multiplica, eles estavam se guarnecendo do fermento dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns
João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está no versículo 16. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus diz que não foi Pedro, Simão Pedro quem falou, mas Deus que estava no céu que fez essa revelação. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 18, tá? Então, Jesus fala que sobre Pedro, sobre ele, sobre aquela pedra edificará a sua igreja. Eu vou ler de novo o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave dos céus. Então, Pedro é o dono das chaves dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que ligardes na terra, e tudo o que desligares na terra será desligado do céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, é um cuidado que nós temos que ter em relação ao que ouvimos, porque muitos de nós ouvimos vozes próximos de nós, e muitas vezes não sabemos distinguir se são vozes de Deus ou vozes do demônio. E esta parte aqui, Jesus, quando ele fala para Pedro, pouco antes, Pedro fez uma revelação, e Jesus falou que aquela revelação era de Deus. E agora, quando o Pedro falou, ele logo percebeu que era uma revelação de Satanás e pediu para que ele se afastasse dele. Então, tudo que ouvimos do plano espiritual, nós temos que ter assim temos que pedir a Deus para que Deus nos oriente, para que saibamos que voz é essa que nos fala, se é uma voz de Deus ou se é uma voz do demônio. Do versículo 5 ao 12, o fermento ou levedura era uma substância que, mesmo em pequena quantidade, penetrava em toda a massa, que é o que Jesus fez comparando, o fermento do pão com as maldades dos fariseus e saduceus. No versículo 16, Pedro declarou que Jesus não era
um dentre muitos, ele era diferente de todos. Cristo é o título grego para o Messias, prometido por quem os judeus estavam esperando. Filho do Deus vivo era um novo título. No Antigo Testamento, a filiação divina referia-se aos anjos como mensageiros especiais de Deus, a Israel como uma nação eleita para realizar o trabalho de Deus, ou a um rei, alguém a quem Deus havia dado autoridade para governar sobre Israel e outras nações. Pedro não apenas declarou que Jesus era o Messias, ele identificou o Messias como o Filho de Deus, embora os discípulos tivessem escutado o Pai chamar a Jesus de Filho amado. E terem ouvido Jesus se dirigir a Deus como Pai por inúmeras vezes, essa confissão expressou um conhecimento acima de sua compreensão. No versículo 18, Simão era o nome de Pedro, por isso Simão Pedro. Ele era filho de Arambar, de Jonas. As duas palavras para pedra diferem. Tu és Pedro, do grego Petrus, da literatura, uma pedra pequena, e sobre esta pedra, do grego Petra, literatura, uma pedra maciça, há três interpretações possíveis. A primeira, se Jesus estivesse falando em aramaico e ambas as referências fossem a Cefas, Pedro é identificado como pedra. A segunda identificação, Pedro, é a pequena pedra, Petros, e Jesus é pedra maciça, Petra, sobre a qual a igreja está construída. Na terceira interpretação possível, Pedro é o endereçado e sua confissão é a Petra ou rocha, sobre a qual a igreja seria construída. Portas do inferno, do grego Hades, literatura, o lugar dos mortos, era muitas vezes usado como uma expressão idiomática para os poderes da morte. O argumento de Jesus é que a morte em si não pode destruir a igreja ou impedi-la de seguir adiante. Então, olha que bonito isso aqui. A morte não pode impedir que a igreja siga adiante. Ou seja, a morte não é um inferno. A morte é uma passagem. Como tem algumas orientações aqui na Bíblia, que nós, quando morremos, perdemos apenas o corpo físico e entramos no plano espiritual. O nosso espírito, ele sobrevive, ele é imortal. Tá? No versículo 19, ligar e desligar é uma referência à proclamação do Evangelho. Pedro e todos os crentes receberam o Evangelho, as chaves do reino, para apresentar Cristo e sua salvação a homens e mulheres e assim edificar a igreja. Então, o versículo 19, ele é assim importantíssimo, né? Porque através de Pedro, o Evangelho foi passado para muitas gerações e está aqui hoje, né, nas nossas mãos. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tenham entendido, que a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês. Glória a Deus. Amém.